Boa tarde a todos e a todas. Vou agradecer primeiramente o convite feito pelo Ministério das Cidades. Meu nome é Marcel da Costa Siqueira. Sou gerente do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL, na Eletrobras. Atuo aí mais de 14 anos já no setor, trabalhando sempre com eficiência energética. Sou engenheiro eletricista, eu sei que tem muita gente aqui do setor de saneamento, não é minha especialidade. Especialidade é na área elétrica, tenho mestrado, inclusive, no setor elétrico. E eu pretendo contribuir aqui hoje, moderando essa sessão, trazendo um pouco aí, até algumas novidades aqui nessa abertura, na moderação também. E trazer também aqui dois palestrantes que vão participar e que vão compor essa mesa aqui. Antes de chamar os palestrantes, vou aproveitar até a pedido também do Ministério das Cidades. Vou falar um pouco também de como está hoje o PROCEL, nesse segundo seminário. A gente teve a grata oportunidade também de ter participado do primeiro seminário no ano passado, por meio do nosso engenheiro Marcos Paz Barreto. Ele, na ocasião, apresentou como é que funcionava, como é que os principais trabalhos naquele momento do PROCEL sanear, e falou um pouco também do momento do PROCEL. Então, a gente tivemos grandes avanços do último ano para cá, hoje. O PROCEL, como vocês sabem, é um programa que é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, e a Eletrobras ela apoia como secretaria executiva do PROCEL. Então, nós somos o braço mais operacional, e contribuímos com a execução do programa em si. E o Ministério ele coordena e define todas as estratégias, nos apoia também em diversas decisões também do cotidiano. Bem, o que aconteceu no PROCEL desse último ano para cá de relevante, que acho importante também até para fazer um pouco aqui da abertura dessa sessão. O PROCEL ele passou por algumas mudanças, existe desde 1985, mas no ano passado foi aprovada uma lei, a Lei 13.280, que destinou uma quantidade relevante de recursos para o PROCEL e estabeleceu também um modelo de governança para o PROCEL, onde nós temos hoje um grupo coordenador, um comitê gestor, que ajuda a definir e dar toda a transparência e ampla participação dentro do programa. Então, isso foi um avanço importante para o programa. E ele hoje tem no recurso, existe um plano de aplicação de recursos previsto dentro do PROCEL, onde nós temos, para esse ano, um investimento previsto de 107 milhões de reais, na ordem de 107 milhões de reais. E no setor de saneamento especificamente, nós temos um projeto de 2,9 milhões, que tem o objetivo de dar continuidade àquilo que já vínhamos fazendo, agora com esse recurso. Então, nós temos hoje uma rede de laboratórios na área de eficiência energética, hidráulica e saneamento, a rede LENS, muitos de vocês devem conhecer. Nós temos também um histórico aí de algumas chamadas públicas que fizemos para a implementação de projetos. Então, a ideia agora, com esses investimentos desse ano, é reforçar ainda mais a rede LENS por meio de um plano de negócios para a rede, para que a rede ela possa atender ainda mais o mercado, ela possa ser preparada para atender o mercado e as empresas de saneamento de uma maneira bastante eficaz. E também, dentro desse valor, nós pretendemos implementar diversas ações voltadas para capacitação e implementação de um modelo de diagnóstico hidroenergético que foi desenvolvido nos últimos 3, 4 anos, junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que essa metodologia ela tem alguns aspectos inovadores, ela tem toda uma parte de levantamento de campo, e no final você acaba tendo ali um diagnóstico, uma série de ações previstas de acordo com a capacidade de investimento das empresas também. Então, tem também um aspecto econômico envolvido nessa metodologia. Então, a ideia é a gente reforçar ainda mais essa metodologia e poder, através de uma chamada pública, poder implementar essa metodologia em algumas empresas. Além de todo aspecto de capacitação, vai ficar disponível ao final também desse trabalho um curso de ensino à distância para poder disseminar ainda mais essa metodologia. Então, tem muita coisa interessante que já está em fase de contratação, e em breve a gente vai divulgar amplamente para o setor também. Bem, então, basicamente, queria
falar um pouco do momento do Procel, mas não vou me alongar muito, porque o que importa aqui são os participantes, as palestras que estão previstas agora para essa sessão. Então, bem, já indo direto ao ponto, queria convidar aqui, na primeira palestra, é o Dr. Gustavo Possetti, que vai falar dos fundos internos de autofinanciamento, é isso? Bem, apresentando o Dr. Gustavo, né, ele concluiu o doutorado e mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com especialização em fotônica, em engenharia, automação e processos de petróleo e gás natural. Possui também graduação em engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica e telecomunicações, e em engenharia ambiental pela Universidade do Paraná, Federal do Paraná. É gerente da assessoria de pesquisa e desenvolvimento da Companhia de Saneamento do Paraná, desenvolve projetos com foco em bioenergia e eficiência energética, atua também nas áreas de instrumentação, metrologia e métodos quantitativos. É autor de mais de 100 publicações técnico-científicas, é professor do Programa de Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade no Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul. É integrante do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto. Bem, então, doutor Gustavo, fica à vontade. Ok. Marcel, muito boa tarde, muito obrigado pela apresentação. Senhores, senhoras, muito boa tarde. Uma satisfação estar aqui com vocês em Brasília, um privilégio, na realidade, estar retornando ao Ministério das Cidades, principalmente com o propósito de tratar de um assunto que é comum a todos nós, o interesse pela energia aplicada no setor de saneamento. Então, é justamente sob essa perspectiva que nós gostaríamos de conversar aqui. E por que é um privilégio estar retornando a casa? Porque eu sou reincidente numa parceria com a GIZ e o Ministério das Cidades. Estávamos conversando há pouco, né, Ivon, sobre algumas perspectivas de uma parceria entre Brasil e Alemanha que deram origem a um projeto chamado ProBiogás, Projeto Brasil-Alemanha de Fomento ao Aproveitamento Energético de Biogás. E nós, lá na Sanepar, tivemos, então, a felicidade de, nos últimos 4, 5 anos, acompanhar detalhadamente os avanços e estabelecer ferramentas, métodos, guias, manuais, projetos de referência e perspectivas de financiamento que estão agora se concretizando com a parceria financeira junto ao KfW. 50 milhões de euros associadas às contrapartidas da Sanepar e que serão implementadas na melhoria operacional de estações de tratamento de esgoto, focando na recuperação energética do biogás. Isso foi muito bom e isso nos motivou quando recentemente nós fomos contactados pela GIZ e pelo Ministério das Cidades por intermédio de um convite a integrar então o novo projeto, agora o PROESA, o Projeto de Eficiência Energética no saneamento com foco em abastecimento de água, e é algo que nos interessa demais, como companhia de saneamento, como prestador de serviço, que tem o compromisso com a sociedade de prestar um serviço cada vez de melhor qualidade, a um preço justo e, principalmente, atendendo a requisitos de sustentabilidade. Então, o que eu pretendo fazer nos próximos minutos aqui é compartilhar com vocês um pouquinho dos avanços que nós tivemos no âmbito dessa cooperação junto ao PROESA, junto à GIZ e ao Ministério das Cidades, com foco agora, em especial, na eficiência energética no abastecimento de água como um todo. E, em especial, há uma das iniciativas. Na realidade, essa nossa cooperação hoje, ela versa basicamente por intermédio do atendimento dos objetivos do PROESA e 3 ações. Uma delas foi apresentada com um pouquinho mais de detalhes no painel que antecede, o que nos antecedeu, que é a estimativa, o diagnóstico prévio através de indicadores para poder orientar alguns investimentos na área de eficiência energética, sobretudo em sistemas de bombeamento, elevatórias, enfim, e que saíram, na realidade, de um simples modelo e hoje já estão, inclusive, automatizados, trazendo boas perspectivas. O Ivan esteve apresentando isso para vocês há pouco. A segunda linha é uma linha de capacitação, treinamentos, ou seja, fazer com que técnicos da empresa, operadores, projetistas, pessoas acompanhando obras da companhia estejam vinculadas ao tema e possam estar promovendo as melhorias que a Rosa Maria trouxe há pouco em nível de projeto, que precisam ser debatidas, mas mais do que debatidas, precisam ser implementadas. E o último ponto, que é o que eu quero aprofundar aqui com vocês,
na realidade, é a iniciativa de termos um fundo intracompanhia que, de alguma maneira, dê suporte ou incentive a eficiência energética dentro de uma organização, dentro de um prestador de serviço, gerando benefícios para a própria companhia, mas também transpassando ou repassando esses benefícios para a sociedade. E a esse projeto, ou a esse fundo interno dedicado à eficiência energética, nós acabamos ampliando com a perspectiva da criação de um programa que possa orientar o fundo, tendo o fundo como uma consequência. Programa esse que dá origem à UVES, a Usina Virtual de Energia em Sistemas de Saneamento. Uma usina virtual, é isso que nós vamos conversar. Nós vamos conversar aqui sobre uma usina virtual. Uma usina que pode representar, como diz o meu colega, experiente engenheiro, doutor ou mestre, mas na minha concepção, doutor em engenharia econômica, Ariaro, quem me auxiliou a elaborar esta apresentação e vem acompanhando a iniciativa, e o nosso estrategista, que trabalha com muita experiência na área de gestão de projetos, o mestre Giancarlo Lupatini, ambos, na realidade, integrantes da equipe da assessoria de pesquisa e desenvolvimento que hoje está sob a minha coordenação e que está dedicado nas atividades de aprimoramento inovativas e, sobretudo, em aspectos voltados para a eficiência energética em sistemas de saneamento. Então, o que será aqui apresentado versará sobre a tal UVES, a Usina Virtual de Energia, e é isso que nós vamos abordar nesses próximos minutos. Pois bem, para que a gente possa entender isso com um pouquinho mais de propriedade, eu trago aqui algumas reflexões sobre o modelo de negócio da Sanepar, e que, no final das contas, acaba se confundindo com o modelo de negócio da Sabesp, da Copasa, da Embasa. Na realidade, somos prestadores de serviços de saneamento. Num conceito um pouco mais moderno, na realidade, nós somos uma empresa de meio ambiente com vocação para o saneamento. Isso é que nós estamos começando a debater e a discutir dentro da Sanepar. E precisamos prestar os nossos serviços de forma sustentável, vislumbrando, obviamente, e estando muito comprometidos com a questão da universalização dos serviços de água, tratamento e coleta de esgoto, e mais recentemente um novo modelo de negócio, que é a coleta ou a disposição final de resíduos sólidos. Bom, para fazer isso tudo funcionar, hoje a Sanepar usa alguns insumos. E um desses insumos é a energia. E não é trivial, na realidade, atender mais de 11 milhões de pessoas com água tratada. Ou coletar e tratar o esgoto proveniente de mais de 7 milhões de pessoas. Para fazer isso e para dar suporte a toda uma infraestrutura com mais de 50 mil quilômetros de rede em água, uma infraestrutura com mais de 200 estações de tratamento de esgoto, a gente precisa de energia. E fundamentalmente hoje de energia elétrica, ou seja, a atividade de saneamento é uma atividade eletrointensiva. E quando a gente olha especificamente para este insumo e o seu impacto do ponto de vista financeiro dentro do modelo de negócio de uma companhia de saneamento, a gente percebe que isso tem representatividade. Este gráfico tenta resumir um pouquinho do contexto energético desses últimos anos. 2011 até 2016, 2017, a gente vai seguir patamares muito parecidos. Mas se os senhores observarem, no eixo X nós temos ano de 2011 a 2016, no eixo Y à esquerda, energia elétrica em gigawatt-hora ano. Ou seja, para que a Sanepar entregue água para as pessoas, para que a gente consiga coletar e tratar esgoto, nós precisamos, na realidade, despender anualmente quase 700 gigawatt-horas. Na ordem de 690 gigawatt-hora de energia elétrica por ano. Que, na realidade, até o ano de 2014, 2015, se os senhores observarem pela curva em azul, e cuja legenda está no lado direito, nos representava um patamar de 200 milhões de reais. Mas em função das modificações tarifárias, e aqui nós temos especialistas no assunto, não vamos aprofundar o que efetivamente nos levou a isso, mas nós simplesmente mudamos o nosso patamar e saltamos de 206 milhões para um patamar da ordem de 390 milhões de reais por ano. Então, aquilo que já era representativo, mesmo com alguns insumos ou com alguns incentivos, como 15% de desconto nas infraestruturas sanitárias, passou a chamar a atenção, não só dos técnicos, mas também da alta direção. E isso, na realidade, originou a elaboração de um plano de ação.
voltado a reduzir custos operacionais, voltado a reduzir custos com energia elétrica, e que, em última instância, na realidade, deveria abordar não apenas o aspecto financeiro, mas o aspecto ambiental, o aspecto social. E a esse plano nós demos o nome de Plano de Gestão Energética Sustentável da empresa. Plano esse pautado basicamente em 5 dimensões. A dimensão institucional, com projetos estratégicos, a criação de indicadores, negociações junto a órgãos como a ANEEL, os ministérios, as associações como a ESB e a ABS, no sentido de trazer, na realidade, o setor de saneamento para um assunto ou para debatê-lo de forma bastante pertinente. Ações voltadas para a gestão de consumo. O que é melhor? Vamos colocar na orosazonal verde, na orosazonal azul? Acabou para o grupo A convencional? O que eu faço? Migro? O grupo B não migro? Mercado livre, sim ou não? Alguns questionamentos sobre o assunto a gente começou a refletir dentro dessa dimensão. A dimensão de eficiência propriamente dita, aquela que reduz o consumo, a substituição de conjuntos motobombas, a atualização de parques, a instalação de VRPs, fontes alternativas de energia, olhando para a questão do biogás, energia solar fotovoltaica, nós temos hoje um sisteminha piloto funcionando no aeroporto, na realidade uma bomba funcionando como turbina, a partir da dissipação da energia que eu provocava em uma válvula controladora de vazão, a gente está conseguindo gerar energia elétrica e dar a autonomia energética para aquele ponto, né, onde eu também faço bombeamento de água na sequência. E um plano de comunicação bem respaldado por benchmarking, por boas experiências, por boas capacitações. É óbvio que nesse momento nós vamos focar em uma das ações, uma ação de cunho um pouco mais administrativo, mas que promove, na realidade, a estruturação de um programa em torno do assunto energia, e que faz com que a alta direção e o aspecto do técnico tenham que conversar diariamente para promover realmente a sustentabilidade que o modelo de negócio exige. E aí, quando se fala especificamente sobre energia, nós trazemos aqui, né, Ariaro, um pensador. E por que o tal do pensador? Porque é muito intuitivo pensar nos aspectos de energia, sendo que, poxa, se eu quero de alguma maneira economizar com energia, por que eu não faço a minha própria geração? Falei de energia solar fotovoltaica, biogás, e isso é muito legal, e a gente está caminhando nesse sentido, e está fazendo algumas ações muito interessantes. Agora, não existe energia mais barata do que aquela que eu efetivamente não consumo, ou aquela que eu posso evitar. E aí, se eu posso evitar, talvez na minha própria infraestrutura esteja a resposta para tentar economizar energia. E a pergunta é, será que na minha infraestrutura sanitária, na minha elevatória, na minha adutora, na minha estação de tratamento de água, na minha estação de tratamento de esgoto, eu não tenho pontos de melhoria, mesmo depois da implementação de um projeto? Aliás, será que no projeto eu não deveria pensar isso de uma maneira um pouco mais adequada? Ao invés de elevar a água e depois distribuir para toda a cidade, será que eu não posso fazer isso de forma setorizada já, reduzindo perdas de água, perdas de energia elétrica? Pois bem, foi essa reflexão e olhando para a infraestrutura e para as possibilidades internas e percebendo que para gerar energia elétrica através de uma termoelétrica, eu tipicamente preciso, ou isso custa aproximadamente 650, 600 reais o megawatt, considerando que a geração de energia elétrica em uma hidrelétrica convencional, né, Marcelo, a gente investe tipicamente, ou custa isso aproximadamente 100, 120 reais o megawatt, e que com a implementação de um projeto de eficiência energética, de acordo com as orientações passadas pela Associação Brasileira, né, de Eficiência Energética, a ABESCO, e que com cerca de 60 reais você consegue chegar nesse mesmo megawatt ou algo próximo disso, caramba, a reflexão nos leva a pensar que, de fato, eu preciso olhar para a questão da eficiência de uma forma um pouco mais efetiva. E aí, quando eu olho para a questão da eficiência de uma forma mais efetiva, eu estou falando basicamente de um mecanismo em que a energia que eu economizei, na realidade, ela tem uma equivalência,
que é exatamente igual à usina que eu deveria construir para poder supri-la. Ou seja, a usina que eu evitei, no final das contas, é a minha usina virtual. E ela só será uma usina virtual se, por algum motivo, eu fizer o devido mecanismo de registro, o devido mecanismo de auditoria, o devido mecanismo de medição e verificação, o devido mecanismo de engenharia para poder contabilizar esse saldo e estruturar efetivamente uma usina equivalente. Por isso, uma usina virtual. E é sobre essa usina virtual que a gente vai estar conversando agora, na sequência, detalhando um pouquinho melhor. Uau, então quer dizer que é possível, Gustavo, ter uma usina virtual? É possível. Desde que você adote boas práticas, desde que você adote boas normas, desde que você faça um bom benchmarking e desde que você olhe para aspectos elétricos. Bom, Marcel é engenheiro eletricista, Jonas engenheiro eletricista, eu também sou engenheiro eletricista. Bom, felizmente também sou engenheiro ambiental, que me permite navegar com uma certa facilidade com água também e ver as suas devidas equivalências com o elétron. Isso é bom, a gente consegue pensar um pouquinho melhor algumas coisas. Agora, por outro lado, isso me fez já enxergar que a eficiência não está só na elétrica, porque quando você fala com a elétrica, quando você vai dialogar com o anel, o que se pensa basicamente é na carga. É o motor que eu troco, é a bobina que eu troco, é a lâmpada que eu troco. Mas quando a gente está no saneamento, o segredo da eficiência energética não está na parte elétrica. Alguém fez um comentário há pouco sobre isso, dizendo que o meu motor já é eficiente, mas o meu conjunto motobomba precisa melhorar. Né? Não sei se está aqui o autor dessa observação. E não há dúvidas. O meu motor já tem uma eficiência de 90%. Caramba, se eu vou colocar um prêmio, eu vou chegar em 95%, 96%, 97%. Vou ganhar 2%, 3%. Né? Agora, se eu olho para o conjunto motobomba, se eu olho para a perda de carga, se eu olho para a hidráulica, se eu olho para o processo como um todo, e não é trivial fazer isso, porque envolve o estudo de sinergias, envolve o estudo de diferentes aspectos, que nem sempre você tem uma grade curricular bem estruturada para te poder dar subsídios para a tal implementação, a coisa muda de figura. Então, a eficiência energética do sistema de abastecimento de água passa pelo entendimento do processo como um todo. E aí os ganhos não serão de 2%, 3%. Os ganhos podem ser da ordem de 30%, 35%. Enfim, vamos compreender um pouquinho melhor a UFES e como é que a gente poderia implementar. Isso é um exercício, é uma simulação. Para os engenheiros de plantão, isso é uma quase senoide ou uma senoide, e que simula, na realidade, uma curva de demanda elétrica para um determinado sistema. Perceba que o eixo Y pouco importa aqui. Mas no eixo X ele é interessante porque ele demonstra horas num determinado dia. E a gente vive no setor elétrico a questão da hora de ponta, né? Quando você tem uma demanda um pouco maior, e aí quando você tem uma demanda um pouco maior, há limitações, o custo do quilowatt-hora ali, ou da demanda, da disponibilidade do sistema também aumenta. E aí eu tenho que olhar isso com carinho, porque o meu sistema eletrointensivo, eu preciso me encaixar nesse sistema. Mas há outras horas do dia em que o sistema está disponível, a linha está liberada. E aí você pode, na realidade, tentar usar um conjunto de manobras e utilizar esse sistema um pouco melhor. E aí, quando você começa a gerenciar isso de uma forma um pouquinho mais eficiente, ou um pouco mais inteligente, e você começa a fazer manobras, por exemplo, no teu sistema, e começa a acumular uma parcela da água em um reservatório, ou começa a fazer manobra de tal forma que a população continue tendo água na pressão que ela precisa, atendendo aos requisitos normatizados e que são impostos do ponto de vista técnico, mas que você conseguiu com a tua infraestrutura economizar, você consegue promover o deslocamento. Então a potência que você consumiria naquele horário de ponta, tipicamente entre 19 e 21 horas, você deslocou. Você vai consumir num outro horário onde você tem de fato disponibilidade. Opa! E aí, quando você fez isso, no final das contas, você economizou uma graninha, porque a tua gestão permitiu fazer isso. E quando você economizou essa graninha pode, de alguma forma, parar num fundo. Basta você contabilizar isso. E não é trivial contabilizar, porque isso, do ponto de vista contábil, normalmente aparece como mais um custo. Antes era 100 kWh, hoje é 50 kWh. Antes eu gastava 100 unidades de dinheiro, hoje eu estou gastando 50 unidades de dinheiro.
Ok, mas e o registro? Alguém consegue registrar o quanto é eficiente? Pois bem, se você passar a registrar efetivamente o quão eficiente você foi, você começa a estruturar um fundo. E perceba que esse fundo, de acordo com os conceitos que a gente emprega lá do setor elétrico, não está apenas quando você olha especificamente para o deslocamento de demanda, sobretudo em horário de ponta, mas também está quando você faz uma ação de eficiência energética propriamente dita, ou seja, quando você troca uma infraestrutura, quando você atualiza uma infraestrutura, quando você substitui um conjunto motor-bomba, e o teu nível médio de uma curva similar a essa, mas em que você olha energia elétrica na realidade, ou demanda propriamente dita, estará abaixo do sinal apresentado. Ou seja, sempre que você deslocar a demanda, ou reduzir o nível médio de um sinal de demanda, e, consequentemente, reduzir o consumo de energia elétrica, e aí, olhando para um gráfico como esse, para os mais especialistas, sabem que a somatória, ou a área abaixo dessa curva, te dá efetivamente o consumo de energia naquele dia. O que você tem, na realidade, é uma economia que, se for contabilizada, vai dar origem a um fundo interno. E esse fundo interno, se for bem gerenciado, pode trazer benefícios significativos para a empresa e ou para a sociedade. Pois bem, dentro da estrutura da usina virtual, ou seja, a usina que eu não precisei construir, a usina que está nas minhas mãos porque eu fiz uma boa gestão, ou porque eu usei das estratégias, das boas práticas de engenharia para conseguir tal objetivo, ou para alcançar tal objetivo, ela está estruturada, na realidade, de acordo com 3 níveis, que estão aqui apresentados nessa pirâmide. Um nível estratégico, um nível gerencial e um nível operacional. Do ponto de vista estratégico, nós estamos olhando especificamente para a concepção do programa, para a concepção da UVES, e me permitam a partir de agora usar essa sigla, UVES. Para o apoio técnico, para a estruturação de um banco de dados que deve ser corporativo. Por exemplo, na Sanepar nós temos uma boa plataforma para registro desses dados corporativos, é o que nós chamamos de SysWeb, e que permite a definição de metas que são acompanhadas, na realidade, estão vinculadas ao planejamento estratégico, e que toda a companhia tem ciência do que está acontecendo. E que, de alguma forma, está vinculado, inclusive, ao PPR dos colaboradores da empresa. Agora, do ponto de vista gerencial, a gente está falando da gestão executiva. Alguém tem que gerenciar isso tudo. Alguém tem que fazer a interface entre o nível operacional e as decisões estratégicas. Alguém tem que olhar para a administração financeira desse fundo ou desse recurso que estaria disponível para alguma utilização. E do ponto de vista operacional, a gente está falando, na realidade, em estruturação de equipes que teriam autonomia e independência para poder efetivamente, no chão de fábrica, lá na ponta, lá na ETA, lá no site, lá na elevatória, implementar, na realidade, algumas intervenções que provocariam ou que fariam o atingimento das metas anteriormente estabelecidas. Do ponto de vista de ferramentas, a gente está falando no nível estratégico da definição de diretrizes. E quem sabe, não é verdade, Rita? Um registro nacional, junto ao Ministério das Cidades, junto ao Procel, incorporando um indicador do PNQS, que quem trabalha no setor de saneamento sempre está muito antenado com as melhorias que esse tipo de programa pode trazer. Do ponto de vista gerencial, a gente está falando dos relatórios que cada intervenção pode resultar. Ou um resultado, ou um relatório de resultados que cada intervenção, de fato, produzirá. E do ponto de vista operacional, a gente está falando de ferramentas de manuais técnicos. Ou seja, aqueles manuais que vão ensinar os integrantes das MQs, das equipes de melhoria de qualidade, a efetivamente implementar a ferramenta. A como construir um projeto, a como fazer a medição e verificação, como contabilizar os benefícios de um determinado projeto. Então aqui nós vamos ter uma série de instruções de trabalho, preferencialmente registradas em uma plataforma corporativa, que no nosso caso lá na Sanepar é o nosso sistema normativo. Mas de repente, na sua casa, na sua concessionária, no seu prestador de serviço, há uma outra ferramenta, enfim, usa-se aquela que o prestador de serviço julgar mais pertinente. E do ponto de vista de abrangência, no nível estratégico, a gente está falando de um grupo que estaria de forma local ou regional reunida, são os operadores, basicamente, e que teriam, inclusive, a interlocução com o Procel, com o GIZ, com o Ministério das Cidades, ou seja, com os atores que trabalham o tema do ponto de vista estratégico no país. Do ponto de vista gerencial,
se a gente está pensando em uma CICE, uma comissão, um comitê interno de conservação de energia, com respaldo para poder tratar do tema e para orientar de forma sistemática as ações que seriam implementadas por cada uma das MQs, cada um dos grupos de trabalho que teriam o devido respaldo para a implementação dos seus projetos de eficiência energética. Bom, não quero aqui que nenhum de vocês faça a leitura das letras minúsculas ali apresentadas, mas saibam que esse programa hoje está desenhado e é apresentado na realidade, em 6 grandes eixos, que é a proposta de estruturação da CICE, que é a estruturação do manual de execução do programa, que é o sistema de informação, o portfólio de projetos, as obras quando executadas, o relatório e a estruturação do fundo e os mecanismos de aplicação do recurso. Isso tudo, isso é um diagrama de causa e efeito, um Ishikawa, um diagrama espinha de peixe. Cada uma dessas etapas aqui apresentadas, na realidade, vão resultar em uma meta que você pode estabelecer. Eu gostaria que daqui 3, 4, 5 anos, a minha usina virtual fosse equivalente a uma usina de 2 megawatts. Que me proporcionasse uma economia de água da ordem de 200 milhões de metros cúbicos. Ou que me proporcionasse uma economia da ordem de 25 milhões de reais por ano. Então, o nosso programa da UVES, na realidade, ele está desenhado. E aqueles que, de alguma maneira, quiserem se aventurar na implementação de algo semelhante, teriam, na realidade, as diretrizes aqui apresentadas para poder reproduzi-lo. Pegando uma dessas espinhas e entendendo um pouquinho melhor, e não vou fazer esse exercício com todas, mas se eu quero construir um manual de execução do programa, eu estou pensando, na realidade, em estabelecer diretrizes orçamentárias, eu estou pensando em desenvolver normas de medição e verificação. Isso é difícil, né, gente? Fazer medição e verificação é complicado. Usar os protocolos da EVO não é trivial. Precisa treinamento, precisa capacitação. O camarada tem que saber comparar, tem que saber estabelecer a linha de base para tal. Definição de indicador aqui é um bom exemplo, né? Eu economizei bastante, porque o meu indicador quilowatt-hora por metro cúbico em relação ao meu vizinho diminuiu, ou é bem menor. Bom, como é que eu vou comparar quilowatt-hora por metro cúbico entre 2 instalações, se uma está aqui e a outra está aqui em cima? Né? Então, a gente começa a entender que é importante você ter indicadores de normalização, então, por altura manométrica, por 100 metros de altura manométrica, enfim. Bom, modelos de apresentação de projeto, planilhas, então, já estão sendo elaborados em parceria com a GIZ, e que vão, na realidade, permitir o cadastro de cada um dos projetos. O fluxograma dos processos, o camarada estabelecer um projeto, para onde ele manda, quem aprova, quando o recurso sai. E, por fim, a aprovação disso tudo que a gente vai querer fazer junto ao sistema normativo, junto aos técnicos e as devidas alçadas dentro do universo corporativo da empresa. Muito bem. Gustavo, e aí? Isso é só uma ideia? Bom, é uma ideia que a gente está começando a experimentar. E a gente está começando a experimentar da seguinte maneira. Nós implementamos uma ferramenta. Você já deve ter ouvido falar no tal do Lean Production, produção enxuta, que no saneamento normalmente não se aplica, né? No setor automotivo isso é realidade, na indústria de alimentos isso é realidade, mas no setor de saneamento a gente não dá muita bola para a tal da Lean Production. Então nós fizemos um piloto, fizemos um primeiro ensaio. Nós selecionamos uma EMQ, uma equipe, foi induzida, profissionais que têm interesse, têm capacidade, tomam decisão dentro de um determinado sistema. E a esse conjunto de profissionais nós ofertamos um treinamento de Lean Production. Na realidade não é bem o Lean Production, é uma evolução, não é a versão do Japão, é a versão dos Estados Unidos, da Motorola, que aplica a metodologia do Lean Six Sigma. E aí essa metodologia do Lean Six Sigma preconiza que você tem que ter uma estratégia gerencial para a otimização do processo. Você tem o processo, está estabelecido, vamos estabelecer uma estratégia para otimizá-lo. Vamos estabelecer um foco. Por exemplo, redução de desperdício, preferencialmente sem investimento. Pô, é possível? É possível. É bem verdade que algumas ações são estruturantes e você demanda recursos para tal. E o fundo pode até auxiliar dentro desse processo. Mas algumas delas podem não demandar investimento, e podem gerar recursos para a sua usina, ou podem compor a sua usina virtual.
Nós capacitamos um conjunto de colaboradores, notadamente, e aqui eu trago o exemplo do grupo que foi capacitado com o processo água. Na verdade, um grupo, né, que fica em Curitiba, que é responsável pelo abastecimento de água de Curitiba e região metropolitana, um grupo com profissionais muito capacitados, muito dedicados, e que estão tentando desenvolver um trabalho de excelência, quer dizer, aprimorar cada vez mais as ações que já executam com excelência. E dentro do conceito do Lean Six Sigma, nós encontramos um problema. E esse problema era, o que é que eu posso fazer para tentar reduzir a operação do sistema de abastecimento de água de Curitiba e região metropolitana o máximo possível, ou dentro de um target previamente estabelecido, de tal forma a reduzir os custos operacionais. Ou seja, isso é um gráfico que representa exatamente isso. É o meu consumo de energia hora a hora, e aí a aplicação dessa estratégia faz com que a gente, em horário de ponta, reduza parcialmente. Se eu pudesse parar completamente o sistema, seria o ideal, né? Mas a gente não pode fazer isso, até porque o startup, o retomar o sistema depois é muito complicado. Pois bem, para aplicar o Lean Production, além de conhecer a ferramenta, você precisa ter bastante dado. E foi isso que foi feito. Estabeleceu-se o projeto de otimização do uso de energia em horário de ponta, com o escopo de Curitiba e região metropolitana, sem aplicar investimentos, com a estrutura de profissionais e sistemas já previamente estabelecidos, com o objetivo de reduzir o fator de carga na ponta, em média, de 38,58% para 35% até 12 de janeiro do próximo ano. Da onde saiu esse dado? Bom, nós pegamos o histórico dos últimos meses, calculamos lá, fizemos um estudo estatístico, esse aqui é um exemplo, um box plot, e a partir da elaboração desse box plot estabelecemos, na realidade, o primeiro quartil como a meta a ser atingida. Uau, interessante. É uma proposição. O que nós esperamos com isso? A gente espera que nos próximos 5 anos, atendendo essa meta, que a gente economize 2 milhões de reais. Isso significa o quê? Isso significa que eu teria uma usina virtual equivalente de 600 kW. E que vai para a minha usina virtual. Está lá contabilizado. 600 kW e o recurso de 2 milhões. Pois bem, hoje nós temos um cronograma de atividades, projeto padrão internacional, com metodologias internacionais sendo aplicadas, o que tem de melhor aí do ponto de vista disso, o 9001 está sendo aplicado. E existe, na realidade, um cronograma todo definido sobre este projeto, que está em execução em parceria com a GIZ, que cumprirá até o final desse ano com a definição de todos os formulários, manuais, diretrizes, conceitos, e que a partir de fevereiro do próximo ano proverá treinamento a algumas EMQs induzidas e que vão na sequência dar origem a projetos que nós vamos monitorar e, consequentemente, quantificar os benefícios na forma de uma usina virtual e na forma de recursos financeiros dedicados para tal. Gustavo, legal. Me diga só mais uma coisa. Como é que vocês estão estabelecendo meta para isso? Existe target? Bom, nosso especialista em engenharia econômica fez algumas simulações e estabeleceu ábacos. O que eu gosto dos especialistas dessa área é que eles gostam de ter relações unitárias de ábacos, né? Que facilitam a vida dos tomadores de decisão. E o Ariaro elaborou esse ábaco para nós. Na realidade, ele pegou, por exemplo, estabeleceu a relação entre índice de perdas de ligação, IPL, ok? A forma com a qual a gente vem medindo perdas hoje em dia. Isso ele colocou no eixo Y, litros por ligação por dia, variando de 170 a 230. Hoje, nosso índice da Sanepar está ali na faixa de 227. É o início desse gráfico. No eixo Y, o que ele colocou é a economia estimada em milhões de reais por ano. E então, portanto, se você quer, com um programa de perdas, promover uma redução, por exemplo, de 227 litros por ligação dia para 190, isso seria muito bom nesta primeira curva, porque te levaria a uma economia anual da ordem de 20 milhões de reais. Agora, não é só perda. E se eu tiver, de alguma forma, ganhos energéticos também? Então, é cada uma das curvas aqui apresentadas, que estão variando aí de 0%, depois 2%, 4%, 6%, 10%.
Cada uma dessas retas paralelas representa um ganho que você teria também aí do ponto de vista elétrico. Portanto, se você somar estas duas componentes, e se você, como tomador de decisão, quiser definir que você quer economizar por ano, por exemplo, 40 milhões de reais, é muito simples, use um ábaco desse. Para chegar em 40 milhões de reais por ano, você precisa ter um EPL, por exemplo, com um índice de perdas aqui da ordem de 4%, da ordem de 190. Então esse é o exercício que você pode fazer. Ou se você quer um patamar da ordem de 22 milhões de reais de economia, você precisa ter um programa que te dê um IPL da ordem de 204, 205 litros por ligação dia. Então é um mecanismo para que você possa estabelecer as metas junto à alta direção e que a partir dali você possa buscar os bons projetos para poder atingi-lo. Pois bem, concluindo, isso aqui mostra o potencial, é uma simulação, mas uma simulação a partir de dados históricos da empresa. No eixo X anos, 1995 até 2025, obviamente, aqui os últimos anos, os próximos anos, uma estimativa. Se nós observarmos, o programa de perdas da Sanepar foi executado com bastante sucesso. Existe uma oscilação ao longo dos anos, mas nós saltamos de um patamar lá na década de 90 de 325 litros por ligação dia para um patamar da ordem de 225 litros por ligação dia. Se mantivermos esse mesmo patamar nos próximos anos, e usamos o ábaco anteriormente apresentado, sendo execuível, nós conseguimos atingir, por exemplo, uma economia de água da ordem de 200 milhões de metros cúbicos e uma economia financeira da ordem de 25 milhões de reais por ano, que nos dá como equivalência na nossa usina virtual uma usina de 5,8 ou de quase 6 megawatts de potência instalada. Então veja, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui, historicamente a gente já vem trabalhando com eficiência energética. Só que os nossos mecanismos de registro, normalmente eles ficam pautados no indicador quilowatt-hora por metro cúbico ou no indicador IPL. E a gente poucas vezes faz o exercício de economia ou de potencial para verificar o que é que eu posso fazer para otimizá-lo ou de registrar. O que nós estamos propondo aqui é um processo de registro que levaria a um fundo que poderia ser revertido para ações de eficiência energética dentro da própria companhia, ou geraria benefício para a sociedade, dependendo do valor que estivesse ali acumulado, e das regras estabelecidas pela agência reguladora. Se a energia elétrica é gerenciável ou não é gerenciável, acho que o próximo painel vai tratar um pouquinho desse assunto. Então, dependendo das regras estabelecidas pela agência reguladora, você vai ter a aplicação, isso vai direcionar a aplicação do fundo, vai te dar uma rentabilidade maior ou menor. Hoje a gente entende que esse fundo, só com investimento, daria uma rentabilidade de pelo menos 10%, 12% ao ano, que é o que a remuneração de capital está permitindo hoje, junto à agência reguladora de forma clássica. Pois bem, isso tudo vai funcionar, nós vamos ter que implementar mecanismos de capacitação. Em fevereiro a gente espera iniciar esses treinamentos de forma mais intensiva, replicando as ideias que foram feitas com aquela primeira MQ piloto. E a gente vai ter que criar alguns mecanismos, né? E hoje a gente tem alguns mecanismos institucionalizados na Sanepar. Nós criamos um prêmio interno, que é o Prêmio Inova Sanepar, que incentiva os funcionários a implementarem boas práticas e a documentá-las, sendo que eles são premiados por isso. E também a sociedade a nos apresentar boas soluções que, na sequência, poderiam ser apresentadas, e eu estou falando basicamente de universidades, institutos de pesquisa, enfim. Nós já rodamos a primeira edição dos 2 prêmios, os resultados foram publicados em janeiro desse ano, apresentados em um seminário, deram origem a um livro, está no site da Sanepar, é free, fiquem à vontade para conhecer as ideias que foram efetivamente contempladas com os prêmios. Pois bem, concluindo, e aí deixando a nossa mensagem aqui, a gente não tem dúvida nenhuma de que a eficiência energética é uma filosofia, olha, essa é uma palavra interessante, ela é uma filosofia que tem que permear no setor de saneamento para estar alinhado com as diretrizes mundiais sobre o assunto de energia, para estar alinhado com o Plano Nacional de Energia, enfim. Agora, se eu não fizer a gestão adequada e não tiver um programa que efetivamente mostre os resultados disso, o que vai acontecer é mais do mesmo, que foi o que a gente sempre viu no setor de saneamento. Então, a proposta aqui é estruturar um programa
e aí a ideia de trazer isso no atual estágio é compartilhar com vocês para que a gente efetivamente receba contribuições dos interessados, porque os resultados que serão aqui produzidos, os manuais, não serão de exclusividade da Sanepar, eles são documentados no âmbito do Proesa e ficam à disposição para qualquer concessionária, na realidade, ou interessado aplicar. A ideia é que a gente tenha efetivamente a UVES. E tendo a UVES, a usina virtual de energia, a gente vai conseguir ter, na realidade, um mecanismo auditável que, no nosso entendimento, vai promover a sustentabilidade do ponto de vista financeiro, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, se de alguma maneira a sociedade pudesse ser beneficiada com isso. Pois bem, senhores, de forma bastante resumida, a gente trouxe as nossas percepções sobre um dos projetos. Eu fico à disposição lá no Paraná, em especial no Centro de Tecnologia Sustentável Sanepar, para conversar sobre este projeto ou sobre qualquer outra iniciativa inovadora que a gente venha desenvolvendo junto aos processos da empresa. Torço para que vocês se estimulem com a ideia da UVES e possam participar desse processo conosco, porque a gente realmente está acreditando que isso pode ser um programa muito interessante, não só para a Sanepar, mas para o setor de saneamento no Brasil. Obrigado pela atenção, sigamos em frente com o painel e com os debates. Muito obrigado.